Não, porque o São Paulo é a equipe do Campeonato Paulista que mais tempo fica com a bola. Né? A Então gente tem um vamos colocar recorte de aqui, ó. apenas 5 jogos. E a Olha lá. gente falou já em alguns outros jogos do São Paulo, né, que ganhou as 2 últimas partidas, isso é importante também ressaltar, que muitas vezes o São Paulo não transformou essa posse de bola, que é alta, né, em um grande domínio do jogo, até em relação à finalização. Né? E o Rogério Ceni citou ontem o jogo em Campinas, por exemplo, o primeiro tempo do São Paulo, eu achei que para a gente tirar algo de positivo para o time é difícil. São Paulo enfrentou uma Ponte que marcou muito, até o Gilson Kleina colocou 3 meio-campistas no time da Ponte Preta, com a impressão que eu tive para tirar os 3 meio-campistas do São Paulo um pouco do jogo. Gabriel Neves, o Nestor e também o Gabriel Sara. E o São Paulo tinha a bola só até a intermediária. Né? O Rogério falou aí, até no final do primeiro tempo, em algumas chances da área, algumas finalizações aconteceram. Mas geralmente finalizações da meia-lua, da entrada da área, não finalizações ali muito perto do gol da Ponte. Isso o São Paulo não teve muito no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, o São Paulo me parece que até tentou ter os jogadores mais perto um do outro. Né? Porque o Rogério ontem tinha uma situação de, por exemplo, do lado esquerdo, o Reinaldo era o lateral que atacava e o Alisson vinha um pouco por dentro. Do outro lado era o Gabriel Sara, que vinha um pouco por dentro, para o Igor Vinícius atacar, aproveitar o corredor para passar pelo lado direito. E o São Paulo no primeiro tempo não conseguiu fazer isso, porque o São Paulo com a bola não levava perigo, não conseguia progredir com a bola. Até no começo do segundo tempo, consegue alguns arremates perigosos, a entrada da área também. Era difícil entrar na área da Ponte. Né? E aí, no final, o Rogério fez muitas alterações, voltou para um 4-2-4, terminou com 2 centroavantes, abriu 2 jogadores do lado, tirou um jogador do meio também, teve menos gente no meio e mais gente no ataque. E o São Paulo venceu na insistência. Na insistência e no erro do Moisés Ribeiro, né, Moura? Porque houve um erro incrível do meio-campista da Ponte no último lance do jogo, em que ele ajeita a bola para o Calera e virar a partida. Então, acho que fica de bom para o São Paulo um resultado que foi conquistado de uma maneira improvável, mas o próprio Rogério sabe que ainda falta muito em relação à maneira que vai jogar, em relação a transformar esses números que nós vimos de posse de bola em chances mais claras para ganhar o jogo. E o técnico da Ponte falou o seguinte ontem: olha, o São Paulo gosta de ficar com a bola, mas abre muito jogo para o canto e cruza. E eu coloquei um time para realmente fazer o São Paulo jogar pelos lados, cruzar para a minha área. Agora, em um desses cruzamentos, que foi bem feito pelo Marquinhos, o Sara empatou e depois o Calleri virou no último lance do jogo. Colocando aqui então a tela, vamos lá para falar dos números do São Paulo de posse de bola. A gente falou que é o time que mais tem a bola na competição. Então lá contra o Guarani. Gabriel, se quiser entrar aí e me cortar, fica à vontade. Mas só para citar aqui, ó, o Guarani teve 60, contra o Guarani, o São Paulo na estreia teve 64, contra o Ituano 68, contra o Bragantino 58, contra o Santo André 62 e ontem 63, aliás 66. Número de finalizações aqui, não acho que seja baixo, né? A gente tem sempre que ter uma referência, né? Eu acho que posso até buscar aqui os números do campeonato, mas o São Paulo deve estar entre os que mais finaliza. Agora, é consequência de quem tem mais a bola também, né? 13, 18, 16, 14 e ontem mais, né? 21 com o seu recorde de finalizações certas. E aqui à direita tem uma métrica usada para tentar criar um índice para cada chance de gol, né? Quanto mais perto, mais próximo de 1 para cada finalização, quanto mais difícil um gol surgir naquela circunstância, mais distante de 1 fica o número atribuído. Então, teoricamente, por essa métrica aqui, o São Paulo criou para marcar gols mesmo contra o Bragantino, como fez, 2,57, ainda perdeu algumas chances lá. Nos outros jogos, criou o suficiente para marcar um gol. Não é muito, mas dava para ter ganhado, por exemplo, aqui do Ituano, para ter tirado um pontinho lá contra o Guarani, mas não dava para ter ganhado ontem, por exemplo, contra a Ponte Preta.